Olá, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez aqui para fazermos uma videoaula de direito, especialmente no que diz respeito à disciplina Direito Penal. Na nossa 30ª aula, nós tratamos do título 3 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a propriedade material. Falando dos crimes contra a propriedade intelectual, certo? E agora, na nossa 11ª aula, nós iremos tratar dos crimes contra a organização do trabalho, constante no título 4 do capítulo 4 da parte especial do Código Penal, tá? Haja vista que o capítulo 2 dos crimes contra o privilégio da intervenção, que é o artigo 187 a 191, certo? Foi revogado pela Lei 9.279, tá? E o artigo 192 e 195 também revogado, e o 196 também é revogado pela Lei 9.279. Portanto, a continuação do capítulo 1, certo? O capítulo 2 e 3 foram revogados. Nós agora iremos falar do capítulo 4, que trata do capítulo 4, que trata dos crimes contra a organização do trabalho. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que assistam às aulas de Direito Penal, que façam sua inscrição no nosso canal, que dê seu like e que faça comentário para que eu melhore o conteúdo das aulas. Eu ficaria muito grato a todos vocês que fizerem a sua inscrição. Bom, dos crimes contra a organização do trabalho está previsto no artigo 197 ao 207 do Código Penal, tá? Inicialmente, a gente tem que falar do Código Penal anterior. O Código Penal de 1940, ele foi um Código Penal em que primeiro ele privilegiou esse título, que dispunha sobre os crimes contra a organização do trabalho, tá? Já a inovação legislativa desse Código de 1940, elas ocorreram através dos acontecimentos sociais, dos acontecimentos pós-liberalismo, tá? Econômicos, quanto aos direitos trabalhistas, que trouxe uma atenção mais voltada, certo? E inseriu isso no direito penal atual, abordando aí o interesse estatal, ou seja, o interesse maior do Estado em relação a cada tipo penal referente aos crimes contra a organização do trabalho, em especial nos seus artigos 197 a 207 do Código Penal. Iniciando, ele fala do atentado contra a liberdade de trabalho, que está previsto no artigo 197, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, certo? Inciso 1, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalho ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Isto tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência, no caso. O inciso 2 diz: a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividades econômicas. Isto tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Do atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem, tá certo? Que está previsto no artigo 198. Esse artigo 198, ele diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça
a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Esse artigo ele tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Do atentado contra a liberdade de associação, é o 199, que diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional, tem pena prevista de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Da paralisação do trabalho seguida de violência ou perturbação à ordem, tá? Que está previsto no artigo 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra a pessoa ou contra coisa, tem pena de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. No seu parágrafo único, ele diz que para que se considere coletivo o abandono de trabalho é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados, tá? Sobre a paralisação de trabalho de interesse coletivo, previsto no artigo 201, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Da invasão do estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, da sabotagem, o artigo 202, ele diz invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho ou com o mesmo fim de danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor, tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Da frustração de direito assegurado por lei trabalhista, é o artigo 203, frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação trabalhista ou a legislação do trabalho, tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa de 2 contos a 10 contos de réis, além de da pena correspondente à violência. Na mesma pena, que é o parágrafo 1º, ele diz, na mesma pena incorre quem, primeiro, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinados mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude da dívida. O 2 diz, impede alguém de se desligar de serviço de qualquer natureza, mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. No seu parágrafo 2º, ele diz, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Da frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho, artigo 204, frustrar mediante fraude, violência ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho, tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Do exercício de atividade com infração de decisão administrativa, é o artigo 205, exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, tem pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Do aliciamento para fins de imigração, o artigo 206, tá? Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro, tem pena de detenção de 1 a
anos de multa. Do aliciamento de trabalhador de um local para outro do território nacional. É o artigo 207. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Tem pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa de 500 mil réis a 5 contos de réis. Pena de detenção de 3 anos e multa. É o artigo 207. Quando eu falo em multa de 500 réis, 5 mil réis, quando eu falo nestes termos, isso foi abolido pela lei 9.777, que retirou do Código Penal esse termo. Então hoje é só pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, tá bom? Bom, o parágrafo 1º, ele diz que incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade da execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. No seu parágrafo 2º diz: a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. A competência para julgar estes crimes, para julgar estes processos referentes a esse crime contra a organização do trabalho, são dos juízes federais. Isso está disposto no artigo 109, inciso 6º da Constituição Federal. Portanto, todos esses crimes é de competência, tá? Dos juizados federais, tá? Dos juízes federais. No entanto, se observarmos em alguns julgados recentes dos tribunais superiores, esses tribunais superiores, eles demonstram o entendimento de que quando não houver a ofensa ou a lesão aos direitos dos trabalhadores, de forma coletiva, esta competência para processar e julgar, ele será também da justiça comum. Embora o artigo 109, inciso 6 da Constituição Federal, diga que a competência é dos juízes federais, tá? Quando se fala do atentado contra a liberdade do trabalhador, previsto no artigo 197, se diz que é um tipo penal, e neste caso ele se configura com o verbo constranger. Constranger alguém, obrigar alguém, compelir alguém mediante violência ou grave ameaça, tá? A exercer ou não exercer arte, profissão, ofício, a trabalhar ou não trabalhar durante certo período, ou ainda em determinados dias, de abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou até de participar de paralisação de atividades econômicas, tá? O objeto do tipo penal do 197, previsto no Código Penal, ele pode ser neste caso aí do atentado contra a liberdade do trabalho, certo? Esse objeto é a liberdade do indivíduo de exercer ou não uma atividade ou uma profissão, que está previsto no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, tá? O sujeito ativo, neste caso, ele pode ser qualquer pessoa. E já o sujeito ativo é a vítima do constrangimento, sendo certo de que quando estiver diante da conduta prevista no inciso 2 do artigo 197, tá? A vítima ela será, neste caso, o proprietário do estabelecimento, inciso 2, tá? Que é quando fala de abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, né? Tá? Existe neste delito, certo?
por ser um crime comum, a tentativa, tá? Quando o agente ele somente emprega os meios executivos, ou seja, a violência física ou moral, sem que ele possa ter atingido aí a sua finalidade. Neste caso, existe a tentativa. A pena prevista aí é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência, né? Que está previsto no inciso 1º. E está previsto no inciso 1º. E ou de 3 meses, que é no inciso 2º, né? Certo? Que é de 3 meses a 1 ano e multa, né? Que está previsto no seu inciso 2º, certo? Além da pena correspondente à violência. Logo, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo. Nestes casos, já falamos várias vezes que quando a infração é de menor potencial ofensivo, certo? Ele pode incidir nas disposições da Lei dos Juizados Especiais Criminais, que é a Lei 9.099, lá no seu artigo 89. Já falei que vai suspender o processo, né? Bom, o atentado neste caso é o atentado contra a violência, a liberdade do trabalho, do contrato de trabalho, certo? E pode ser, conforme eu disse anteriormente, ele pode ser suspenso esse processo por força da Lei 9.099 no seu artigo 89, tá? Quanto ao atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta, previsto no artigo 198, neste crime, o sujeito ativo ele constrange a vítima com o emprego de violência ou grave ameaça. E ele tem o objetivo de forçar a celebração de um contrato de trabalho. Este crime consuma-se com a assinatura do contrato do trabalho ou com o consentimento da vítima, mesmo no caso de contrato verbal, aquele contrato tácito, né? Tá? A boicotagem ela tem que ser violenta e a coação ela é exercida com a finalidade de obrigar a vítima a não fornecer ou não adquirir de alguém matéria-prima ou produto industrial ou agrícola, né? E que pode ser realizada tanto contra uma empresa ou contra um produto específico, né? Já o sujeito passivo é aquele que sofre a violência ou a grave ameaça, certo? Sofrendo aí o chamado isolamento econômico, certo? Que é tratado como boicotagem, ou seja, o boicotado, né? Tá? O crime, ele se consome no momento em que a vítima sofre o boicote, tá? Assim, também é possível que haja a tentativa. Do atentado contra a liberdade de associação, o 199 do Código Penal, este crime, ele configura-se com o constrangimento de alguém, através da violência ou da grave ameaça. Constranger ele a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional, tá? O objeto jurídico aí o crime deste crime é a liberdade de associação profissional ou de sindicato, que está assegurado pela Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal de 88. Tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, ele pode ser qualquer pessoa, tá? E o crime ele se consuma no momento em que a vítima é coagida e que integre ou não determinado sindicato ou associação, é coagida a integrar ou não um determinado sindicato ou associação profissional, tá? Da paralisação de trabalho, que só se configura quando seguida de violência ou perturbação da ordem, previsto no artigo 200. O objeto jurídico aí é o trabalho,
Todavia, na prática, o delito ele ocorre apenas em relação a quem participa da suspensão ou do abandono, tá? A ação nuclear deste crime ele consiste em participar de suspensão do trabalho, naquele caso que se diz que há um lockout, tá? Que é o que está ocorrendo hoje aqui no nosso país, né? Estabelecido pelos governadores, que é o que? É o próprio abandono do trabalho pelos empregados e empregadores. Aliás, pelos empregadores, não tem nada a ver com o empregado, pelos empregadores. E tem como o objetivo o abandono coletivo do trabalho. E que o abandono do trabalho pelos empregados, ele é chamado não de lockout, isso é chamado de greve, é diferente do lockout, né? A violência, ela pode ser tanto ser empregada contra a pessoa quanto contra a coisa, que é o próprio estabelecimento empresarial, tá? O crime ele se consuma neste caso com a prática do ato violento cometido pelo empregado, aliás, cometido pelo o empregado ou pelo empregador durante a greve ou o lockout. Já disse, a greve é feita pelos empregados, o lockout pelos empregadores, que é uma imposição aos empregadores, né? Sendo possível, neste caso, a tentativa. O sujeito ativo no abandono de trabalho são os empregados que participam de algum movimento, praticando ato de violência ou concorrendo para tanto, para que ocorra a violência. Para este crime, que esse crime se configure, ele é necessário e essencial que exista a presença de, no mínimo, 3 empregados, de acordo com o que estabelece o artigo. Tá? Na suspensão do trabalho, os sujeitos ativos são os empregadores. A lei ela não exige aí um número mínimo de empregadores para que o crime seja reconhecido. No entanto, o verbo participar se pressupõe que exista uma pluralidade de pessoas. Assim sendo, doutrinariamente, se entende que neste caso é necessário 2 ou mais pessoas. Tá? O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa física, no caso de violência contra a pessoa ou contra a pessoa física ou contra a pessoa jurídica, quando houver danos a estas pessoas. Tá? Quando se fala de paralisação de trabalho de interesse coletivo, tá? Está previsto no artigo 201 do Código Penal, a conduta criminosa desse tipo, certo? Ela consiste no ato de participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando aí uma interrupção de obra pública, no caso, ou de serviço de interesse coletivo, tá? É diferente do crime anterior, que neste caso não existe a violência ou a grave ameaça, né? O objeto jurídico do crime é a defesa dos interesses da coletividade, da defesa do direito coletivo, tá? Que no caso da obra pública, ela é quando a administração pública, ela manda executar por um terceiro, uma empresa particular, determinada obra de construção, por exemplo, tá bom? Que é para a coletividade. Quando se fala de serviço público, se diz que é de um interesse coletivo, porque é todo aquele serviço que afeta a população em geral. Por exemplo, os serviços de iluminação pública, se houver um problema, vai afetar toda a população. Serviço de água, de limpeza, de transporte público e etc. O sujeito ativo, tá? Ele pode ser qualquer pessoa, tá? Seja empregado ou empregador. O sujeito passivo, já neste caso, é toda a coletividade, tá?
O crime ele se consuma com a efetivação, com a efetiva interrupção da obra ou do serviço. Por esta razão, existe bem aí uma tentativa, tá certo? Esse crime, ele pode ser cometido por meio de duas condutas criminosas. A primeira conduta é o ato de invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de obstar, de paralisar o curso normal do trabalho, previsto no artigo 202 do Código Penal. Está previsto no artigo 202 do Código Penal. Esta ação ela pode ser praticada por qualquer pessoa, como um sujeito ativo. E a vítima, no caso, é um sujeito passivo. Tá? E o proprietário, e também é o proprietário do estabelecimento. Já a segunda conduta desta figura, no ato criminoso, ela consiste em danificar o estabelecimento ou a coisa que nele existe, nele existente, tá? Ou de que dela dispõe, com a finalidade de impedir ou embaraçar o curso normal daquele trabalho. Os atos executórios são o que? Danificar, que compreende destruir, inutilizar, certo? Que neste caso é o estabelecimento ou a coisa nela existente, seja as máquinas, matéria-prima, etc. E dispor, que significa vender, trocar, colocar aquelas coisas existentes no estabelecimento, tá? Independentemente da forma como o crime será cometido, o crime é considerado um crime formal. Logo, a simples prática dos atos executórios configura crime, ainda que o agente não tenha atingido o fim pretendido. Quando se trata da frustração do direito assegurado por lei trabalhista, previsto no artigo 230 do CP, diz que é um crime que visa proteger, certo? Qualquer ato que, com frustração, fraude ou violência, tá? Ele atinja os direitos assegurados por legislação trabalhista, tá? O bem jurídico protegido aí, tutelado, são os direitos assegurados pela lei trabalhista. E o objeto material é a pessoa privada desses direitos, tá? O tipo penal, ele não consiste em nenhuma característica especial. Assim sendo, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo do crime. Já o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa titular de direitos assegurados pelas leis trabalhistas, tá? O crime ele se consuma no momento em que a vítima ela é privada de seus direitos. E neste caso também é possível uma tentativa, tá? A frustração da lei sobre a nacionalização do trabalho, previsto no artigo 204, tá? A ação nuclear deste penal é o ato de frustrar, de privar, de afastar, de enganar, mediante uma fraude ou violência, que, diga-se de passagem, esta violência ela só pode ser física, mediante enganar, mediante uma obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho, tá? Ela trata-se aí de uma norma penal em branco. Por quê? Porque existe a lei trabalhista por essas obrigações legais e elas estão definidas lá na CLT, que é a consolidação da lei do trabalho. A consumação do crime se dá no instante em que o agente, de fato, ele vai frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho, ressalvado pela legislação,
tá? O sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa. E normalmente é o empregador. Já o sujeito passivo do crime é o próprio Estado. Quando se fala do exercício de atividade com infração de decisão administrativa, artigo 205 do Código Penal. Esta conduta criminosa, ela consiste em desempenhar uma atividade com a infração à ordem administrativa que proíbe o exercício daquela atividade. Ou seja, antes da prática do ato, há uma decisão administrativa que vai impedir o exercício daquela atividade, tá? Ela trata-se de um crime próprio. Por esta razão, o sujeito ativo ele deve ser uma pessoa que está impedida por infração disciplinar administrativa de exercer a atividade. O sujeito passivo é o próprio Estado, que é o titular da decisão administrativa descumprida, né? Quando se fala do aliciamento para fins de emigração, 206 do Código Penal, trata-se de ato de recrutar mediante emprego de meios enganosos a vítima, tá certo? Com a finalidade de levar para um território estrangeiro. Pode até ser tratado como tráfico de pessoas, né? Este crime previsto no artigo 206, ele trata-se de um crime comum, certo? De acordo com o 206. Posto que qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo do crime, né? Já o sujeito passivo principal é o Estado e, secundariamente, os trabalhadores enganados, tá? Do aliciamento de trabalhador de um local para outro, território nacional, previsto no artigo 207 do Código Penal, assim como no crime que falamos anteriormente, no crime para fins de imigração, certo? A conduta criminosa aqui, tipificada, é o ato de aliciar também, de seduzir, convencer, induzir a vítima, tá? No entanto, a diferença ela reside na localidade, porque o 206 fala da imigração e o 207 fala do território nacional, tá bom? Então, neste crime aí, a finalidade do agente é levar a vítima para outro local do território nacional, seja estado ou município. Não é necessário que haja um emprego de fraude, basta que haja o aliciamento para ser configurado o crime. Este crime trata-se de um crime comum, pois qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo do crime, né? Já o sujeito passivo é o próprio Estado, que tem o interesse de manter a organização do trabalho. O crime ele se consuma com um mero aliciamento, por ser um crime formal, ainda que a vítima seja transferida para outro local, que não seja estado ou município, mas só transferido no mesmo estado, no mesmo município, de um local para outro, se configura o crime. Vamos ficar por aqui. Obrigado a todos. Espero ter contribuído com o entendimento do que significa dos crimes contra a organização do trabalho. Na nossa 32ª aula, nós falaremos dos crimes contra o sentimento religioso, certo? Que está previsto no artigo 208 do Código Penal, tá? Obrigado e até a próxima aula.